O Brasil tem a terceira maior população carcerária. Seja bem-vindo, deputado, ao Palavra Obrigado, Aberta. Eu quero cumprimentá-lo pela eleição e aproveito para começar lhe perguntando sobre a questão do trabalho para os detentos. Isso está na Constituição, está na Lei de Execuções Penais. Por que não se cumpre isso? Na verdade, o Brasil precisava somente cumprir a Constituição. Se cumprisse a Constituição, o problema seria resolvido. É um número gritante de presos amontoados, um em cima de outros. Em celas que cabem 6 presos, existem 15 presos, 20 presos. Tem presos que ficam em pé até certa hora, outros ficam dormindo e os que estão em pé, certa hora, vão dormir enquanto que os que estão dormindo ficam em pé. Realmente eles são tratados como animais. Agora, qual é a minha defesa? A minha defesa é que a Constituição seja cumprida e que esses presos possam trabalhar, que esses presos possam produzir para o país. Hoje um preso custa mais de R$2.000, quando é um preso federal, ultrapassa os R$3.000. Quer dizer... Isso por mês, deputado? Isso por mês. Cada preso. Você tem que sustentar o preso, você tem que sustentar a família do preso. Por que esse preso não pode produzir? Você veja que as prefeituras, os estados, eles quando vão construir um hospital, vão construir uma escola, o que é que eles fazem? Aquelas licitações muitas vezes fraudulentas. Que vem um empresário com 3 empresas e participam daquelas licitações fraudulentas para a construção de hospitais, de escolas. Por que não colocarem esses presos para trabalharem? Isso exigiria uma legislação específica ou não? Para o preso trabalhar, por exemplo, numa empreiteira para a construção de uma rodovia ou de um presídio? Que nós temos carência de 400 presídios no país. Basta que haja uma fiscalização à base de tornozeleiras que hoje já está sendo colocada no país. Esses presos, eles seriam colocados num regime de ressocialização, que é justamente o que não acontece hoje aqui no Brasil. Por causa da falta de condições. Exatamente. São pequenas as penitenciárias, como existe uma penitenciária em Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte, chamado o Presídio Aberto Mário Negócio, que os presos fabricam carteiras para escolas, fabricam velas, eles se produzem, eles trabalham para produzir o que eles, para que possam se manter e que possam manter a família. É justamente esse exemplo que o senhor tem lá de Mossoró, deputado Paulo Wagner, ele realmente tem dado resultados no sentido de não ter fuga, de ressocialização, de não reincidência? Tem, porque você coloca uma pessoa que praticou um pequeno delito no meio de bandidos perigosos dentro do presídio, ele já sai ali escolado para que possa praticar crimes maiores. Quando você coloca ele numa situação dessa, como esse presídio de Mossoró, um presídio aberto, Mário Negócio, você já passa a ressocializar o preso. Se você dá trabalho para o preso, eles dizem muito que mente vazia, corpo vazio, oficina do diabo. É um jargão que eles usam muito. Se você dá trabalho preso, a cada 4 dias trabalhados, ele diminuiria 1 dia de pena. Eu tenho impressão que eles iam ser ressocializados. Deputado, tem uma ideia também, que é até da OAB, por causa da superlotação nos presídios, que existe hoje, são 200.000 vagas que faltam ao país, que é o seguinte, tem 22% desse índice é de pequenos traficantes, e a OAB propõe penas alternativas para esse tipo de crime e de outros crimes menores. Como é que o senhor vê essa ideia? Eu acho que tem que haver a punição. Se você pratica um delito, tem que cumprir pena, tem que pagar por este delito, não importa, inclusive, a idade. Num país de primeiro mundo, você não paga o crime pela idade, você paga pelo crime que comete. Então, eu tenho na minha mente que o preso tem que pagar pelo crime que cometeu. Tem que pagar pelo crime que cometeu. Agora, de uma forma que ele possa sair daquele presídio,
pronto para enfrentar uma vida nova, pronto para enfrentar uma sociedade e não preparado para praticar um crime maior. E um dos problemas mais graves, deputado, é exatamente estarem presos que não foram julgados e passam meses, às vezes anos na prisão, sem sequer terem suas sentenças julgadas, como seria de direito deles. Como é que o senhor vê isso do ponto de vista do judiciário? Está faltando uma ação mais efetiva. Está faltando e muito. Está faltando um trabalho coletivo por parte do judiciário para que façam um trabalho grande, para que possam julgá-los imediatamente, porque esse problema do sistema carcerário, esse problema que envolve os presos no país, também envolve o sistema penitenciário, principalmente o sistema judiciário, porque muitas vezes a pessoa pratica um delito e cumpre a pena na cadeia sem ter sido julgado. Eu conheço diversos casos nesse sentido, de pessoas que praticaram crimes, que pessoas que passam do momento de serem soltos, de serem colocados na sociedade por falta de um julgamento por parte da justiça. São problemas e problemas e problemas que a gente tem nos nossos presídios. Problemas e problemas. Houve uma CPI aqui na Câmara, na legislatura passada, sobre a situação que tem um diagnóstico desses presídios. Eu não sei se o senhor está a par, porque o senhor não era parlamentar nessa época, mas houve essa CPI, com uma série de medidas que foram sugeridas ao Executivo. Quais são as medidas assim que o senhor acha que seriam mais urgentes para melhorar essa situação? Olha, se cumprissem o Código, se cumprissem a Constituição, não adianta CPI, não adianta fabricarem projetos novos, era só cumprir a Constituição, era só cumprir o Código. Se faz uma CPI, se faz a CPI, é uma coisa linda, a imprensa divulga, todo mundo divulga, mas a ação mesmo, a ação verdadeira mesmo, continua a mesma coisa. Anos e anos, os anos vão passando e a gente nota que a coisa vai piorando. A coisa não tem tido uma melhora em todos esses anos, justamente por isso, por falta de ação. Se faz a coisa, se faz os projetos, promovem CPIs, mas a execução mesmo não acontece. E essa execução já não é da responsabilidade do Congresso. Exatamente. O Congresso poderia atuar de alguma forma, por exemplo, sim, nessa plataforma que o senhor defende dos presos começarem efetivamente a trabalhar em todo o país. Quais seriam as ações que o Congresso poderia empreender nesse sentido? A começar pelo tempo em que se passa para se produzir ou se julgar um projeto aqui na casa. Teria que ser uma coisa rápida. Teria que ser feito um projeto rápido e que fosse rapidamente aprovado, julgado aqui pela casa, aprovado e colocado em prática. Porque, a priori, você passa 10 anos para... Se você for muito bem antenado, você passa 10 anos para aprovar um projeto. E esse projeto não pode esperar. Essa coisa não pode esperar. Nós estamos vivendo um barril de pólvora. Um barril de pólvora. Como diz lá no Nordeste, com um bêbado fumando em cima do barril. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. E a coisa vai piorar. A tendência é piorar se não for tomada uma providência drástica, uma providência emergencial, uma providência dura e rápida. Deputado Paulo Wagner, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu agradeço a sua participação. Obrigada por vir ao Palavra Aberta e volte outras vezes. Foi um prazer muito grande. O Palavra Aberta é um programa de muita credibilidade, assistido por todo o Brasil, e eu estou à disposição, às vezes, que vocês sentirem necessidade. Obrigada e volte outras vezes. E você que nos assiste, um grande abraço e até a próxima edição do Palavra Aberta.